os povos africanos. E você tem muitos jogos que têm essa origem africana, que foram trazidos para a Europa, receberam mudanças em regras, muitas vezes, né? Adaptações, porque os jogos eles vão sofrendo essas adaptações com o tempo também, né? Porque a gente está falando de um espectro de tempo muito grande. Então, por exemplo, você tem o jogo de Mancala, que eu trouxe aqui, existem diversas variantes de Mancala dentro da África. Por quê? Porque, por exemplo, antigamente na África não existiam países, eram tribos. Então, cada tribo que aprendia o jogo aprendia uma regra diferente, uma maneira diferente de jogar. E, por exemplo, dependia de alguém passar para o outro, não tinha um papel escrito, né? Então, você tinha muitas variantes. Então, quando você pergunta assim, qual a origem do xadrez? Eu falo, o que nós jogamos aqui no Brasil, ele é europeu. Mas tem uma lenda, por exemplo, que diz que é de um outro, que é um rei chinês. Então, é difícil saber exatamente. Não se consegue dizer a origem exata do jogo de xadrez, né? Que ele é um jogo moderno, até se for ver, as regras dele são jogos mais modernos. Mano, aí eu te pergunto assim, você que é um cara que busca informação sobre isso, qual o jogo que se tem data que é um dos mais antigos, assim, da humanidade? Mancala, esse jogo aqui, ó. Mancala. Mancala, isso, das bolinhas. 7 mil anos. Tanto que, assim, a apresentação... 7 mil anos. Isso, tanto que a apresentação dele, do nosso jogo de Mancala, ela tenta fazer o quê? Representar com os povos antigos. Quando eu vou fabricar esse tabuleiro aqui, eu faço ele com as cavas, assim, côncavas, tá vendo? Por quê? Antigamente os povos, eles não tinham madeira, assim, em uma tábua bonitinha, não tinha uma fresa para fazer isso aqui. Então eles faziam o quê? Na argila e jogavam com sementes. Então, molhava-se a argila e eles faziam essa cava assim com as mãos. Por isso que aqui o tabuleiro ele tem que ser côncavo, porque, por exemplo, isso aqui ele faz parte de um programa que mais pra frente a gente pode falar sobre ele, que é um programa de tabuleiros da Prefeitura de São Paulo, que nós desenvolvemos protótipos para eles lá em 2015, que é um programa que vai trabalhar com as diversas culturas do mundo, né? Então você vai ter um jogo africano, vai ter um jogo originário, os povos originários, dos indígenas, vai ter um jogo que é o Go, que é um jogo asiático, e dentro já da grade da Prefeitura de São Paulo já tinha um jogo que representaria a Europa, que era o xadrez. Então a ideia desse programa que nós desenvolvemos os protótipos era trabalhar as culturas antigas. Então quando desenvolvemos esse tabuleiro aqui, nós fizemos o quê? Desenvolvemos com a cava redonda para poder, quando fazer o treinamento com os professores, eles poderem falar para as crianças, ó, esse aqui é um jogo com 7 mil anos, eles poderem falar, ó, sabe por que a cava é côncava? Porque dos povos antigos, eles cavavam na terra e jogavam com sementes. Então, por isso, agora eu não vou lembrar o nome desse fruto, mas essa semente verde aqui, ele tem um fruto africano, que ele é redondinho, tem esse tamanho, né? E é dessa cor, esse verde assim, meio musgo, né? Então, assim, a ideia foi tentar reproduzir com a ideia do conceito histórico desse jogo. Então, por isso que ele tem essa aparência. Esse seu aqui, ele não é um jogo... Isso não é semente, isso é madeira. É madeira. Essa bolinha é de madeira, né? É uma bolinha de eu achei madeira. que era semente mesmo. Até parece, né? E como que joga esse bagulho aí? A Mancala? É. Bem, vamos lá. Ele é um jogo que ele é muito utilizado na alfabetização. Ele é utilizado para crianças que estão aprendendo a fazer continhas. E ele é muito legal. Funciona assim, ó. São 6 cavas para cada jogador. Ó. Então vamos lá. 6 cavas. Essas 6 são do jogador. Essas 6 cavas aqui são do outro jogador. Ele é baseado no princípio que para colher você precisa semear. Então você, na sua vez de jogar, na sua rodada, na sua vez de jogar, você vai escolher uma das suas 6 casas, vai retirar todas as sementes e vai semear uma em cada buraco a partir da próxima no sentido anti-horário. Só que assim, ó, você coloca uma em cada buraco, não pode colocar mais de uma e não pode pular um buraco. Ou seja, o número de sementes que você tinha aqui é o número que você vai andar. Se eu tirei 4 daqui que eu tinha aqui, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4 casinhas. Aí agora o meu adversário vai fazer a mesma coisa, ele vai semear. Vai lá, vai semear, 1, 2, 3, 4. Eu faço novamente. Aí você fala, puxa vida, mas quando que eu colho? Tô semeando demais. Calma, que a gente vai agora já aprender a colher. É a vez desse jogador aqui, ó, desse lado, e ele vai semear. A colheita acontece o seguinte: quando você vai semear e o último semente que você tem numa casa e ela cai numa casa do seu adversário, montando uma soma de 2 ou 3, você pode colher. E lembra que eu falei agora há pouco que você anda o número de casas pelo número de sementes? Se aqui tem 5, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vai dar certinho. A última semente que eu tinha aqui, ela caiu aqui e formou 2 ou 3. Aí eu posso colher. Então é um jogo que a criança vai ficar fazendo cálculos das sementes pelo número de casas. Então são os microcálculos, aquele cálculo básico de 2, 3, 5, 7,
que vai ser favorecido nesse jogo, né? Então é para utilizar na educação básica para criança que está aprendendo a fazer cálculos, né? E é um jogo que ele tem muita estratégia, porque você tem, por exemplo, momentos onde você deve juntar mais sementes de um lugar do tabuleiro, que aí você vai distribuir. Tem momentos que você junta no outro canto para você poder atacar seu adversário. Por mais que seja um jogo que seria pensado assim pelos povos africanos e há 7.000 anos, onde você pensa que era um povo muito, podemos dizer, sem conhecimento, não, ele tem muita estratégia por detrás desse jogo. Então isso que é legal desse jogo. Parece um jogo simples. Você fala, é só contar sementinhas e tal. Mas sim, ele trabalha com conceito matemático. Por exemplo, ó, aqui eu tenho, aqui, ó, ao invés desse jogador, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai chegar nessa aqui. Eu falo que quando você vê uma bolinha do lado do seu adversário, é um alvo, que você vai tentar, aí você vai contar suas casinhas e ver se você consegue fazer com que a última caia lá. Então, quando você tem uma bolinha sozinha do lado do seu adversário, você fica contando aqui, ó. Deixa eu ver se aqui dá. Dá? Não, não dá. Deixa eu ver se essa aqui dá. Então, eu estimulo o quê? A contagem. Porque se você for parar para analisar, eu sempre falo, eu não sou matemático, mas trabalho com matemática nos jogos, tudo. Graças a Deus, hoje em dia, por exemplo, eu estou trabalhando com a Universidade Federal de São Paulo num projeto de matemática, jogos matemáticos, que a minha linha de jogos tabuleiro é gigante, ela tem mais de 60 jogos. Porque eu já pesquiso jogos, já tem mais de 11 anos. E, assim, quando a gente fala de matemática, eu sempre digo que a matemática, ela é, principalmente, você aprender os 4 formas básicas da matemática, né? Os 4 cálculos básicos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. O restante é interpretação. Muita gente fala, eu não consigo entender a matemática, eu não sou bom de números. Não, talvez você não seja bom de interpretação. Então, muitas vezes, você precisa aprender, para ser bom de matemática, aprenda os 4 conceitos básicos na matemática, as 4 contas básicas. E o restante é o que? Interpretação. Então, quando você vê, às vezes, aquela forma, vamos dar um exemplo, Bhaskara, né? A pessoa vai lá e ela vai ver aquela fórmula delta igual a mais b, enfim, eu não vou lembrar agora a forma de Bhaskara. Mas, na verdade, falta muitas vezes o que? A criança entender quem é o A daquela forma, quem é o B daquela forma. Então, no caso, ela não é ruim de matemática. Ela é ruim de interpretação. Ela não foi ensinada a interpretar quem é o quem naquela fórmula. Então, eu sempre falo que a base principal da matemática é você trabalhar os microcálculos. Você aprender a fazer bem as contas de mais, aprender a fazer as contas bem as contas de menos, de multiplicação e divisão. E o restante é consequência de interpretação. Tanto que a gente até treina muito a tabuada, né? Mas deveria treinar mais, ou talvez ferramentas melhores. Eu falo que, por exemplo, às vezes você pode pegar um jogo para você estimular as 4 operações matemáticas. Eu tenho, por exemplo, esse jogo aqui. Acho que dá para ver ele aqui, esse outro jogo aqui, ó. Dá o do pêndulo aí? O pêndulo? Isso. Ele tem um tabuleiro que você trabalha as 4 operações matemáticas nele. Quer que eu ponha ele aqui no centro da mesa para dar uma olhada? Puxa ele mais, passou puxa aqui, depois a gente volta com o jogo da onça aqui. Opa. Cabeça do cara pra decorar tudo isso também. Primeiro, minha cabeça é grande, né? E também tem que brincar bastante tempo, né? Até brinco que às vezes eu não sei se eu gosto muito disso aqui porque eu vendo isso aqui, ou não sei se eu vendo muito porque eu gosto. Mas, enfim. Ó, eu já deixei separado aqui os dados, tal, dá pra ver aqui. Acho que vai ser difícil ver os números aqui. Mas, ó, esse jogo aqui é um projeto meu. Eu criei esse jogo aqui baseado... Na verdade, assim, criar o jogo muitas vezes é o quê? Você vê algumas ideias, você fala, putz, isso aí daria um jogo muito louco. Isso aqui... E é claro, é a minha visão de empreendedor na área de jogos, né? Então, às vezes você vê assim, você fala, isso aqui daria um jogo muito louco. Isso aqui, eu vi esse tabuleiro aqui, eu trabalhei pro Museu da Imaginação durante um tempo, e eu vi um tabuleiro desse aqui gigante, onde as crianças equilibravam sacos de areia. E eu achei incrível. Eu falei, imagina fazer um produto para as crianças equilibrar pecinhas. Isso aí foi em 2020 que eu criei esse aqui. E aí, eu criei ele trabalhando... Você que inventou esse jogo? Sim. A ideia do disco já existia, mas aí eu coloquei alguns fatores. E, por exemplo, o fator matemático fui eu quem coloquei. Como é o nome desse jogo? Equilibrium. Equilibrium. Porque na verdade é equilíbrio, mas aí você no final tirei a palavra o e deixou equilibrium. A ideia desse aqui, eu comecei só trabalhando com peso, que já é super legal. Se você vai trabalhar com uma criança que não é alfabetizada ou com um adulto que não quer fazer conta, porque, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Jogo não é só para criança, tá? Muitas pessoas falam, eu às vezes estou em algum evento, nossa, eu acho tão legal, eu dava muito para meus netos. Eu falo, não, o jogo não é só para criança. Né? Então eu tento às vezes ressaltar isso, o jogo não é só para criança, tá? É legal que o adulto se divirta. E tem jogos certos, tem jogos que é mais infantil, tem um jogo que é mais
estratégico. Então, é você saber escolher o jogo certo. E vice-versa. Por exemplo, às vezes você dá um jogo muito estratégico para uma criança, você queima fases e você pode até gerar, por exemplo, traumas. Tive loja durante 12 anos e eu tinha xadrez na minha loja. Acontecia muito, sabe o que? A pessoa chegar assim, olhava o xadrez. Eu odeio isso. Eu pensava assim, bem, dos dois, ou ela foi apresentada no momento certo, ou ela tem uma certa restrição mesmo de natureza. Mas muitas vezes foi o quê? Apresentado no momento errado. Às vezes você pega um jogo, dá pra uma criança que é muito ativa, que tá com 4, 5 anos, que quer correr, você vai lá e fala, você vai aprender xadrez. Ela pode até aprender por obrigação ali, mas ela vai criar um trauma. Então, às vezes, você tem que ter o momento certo. Você tem que ver se a criança quer aprender aquilo naquela hora. E se você ensinar no momento certo, aí ele vira uma ferramenta pra vida toda. Então, eu tô dando exemplo do xadrez, mas pode ser qualquer outro jogo. É você saber introduzir o jogo certo. Na minha linha, eu tenho jogos para todas as idades. Eu tenho produtos para crianças de 0 anos, né? De 6 meses, que são chocalhos montessorianos, tudo. Então, são produtos que você vai desenvolvendo pensando em cada fase. Por exemplo, para uma criança pequena, eu trabalho com escolas. Então, por exemplo, para a criança que está aprendendo a engatinhar, você tem o mobiliário Pickler, que ali você não está querendo desenvolver cognição na criança, você está querendo desenvolver o quê? Movimentação. Então, você vai fazer com que a criança aprenda a engatinhar através de uma rampa de Pickler. Você vai fazer com que a criança aprenda a se levantar através de um túnel de Pickler, que a criança vai segurar nas laterais do túnel. Então, são fases. Você não pode queimar as fases. Né? Então, fazendo esse parênteses, cada jogo tem a sua idade certa para ser apresentado, para não causar traumas. Mas eu tento adaptar os meus produtos para que eles possam atender várias faixas etárias, até pensando na questão de mercado. Se você faz um jogo muito restrito a um mercado, pode ser muito bom se aquele mercado for muito grande. Então, o Marcelo estava conversando sobre jogo de carta, você me falou, tava vendo os campeonatos de cartas de Yu-Gi-Oh, né? Yu-Gi-Oh. Cara, os caras que criaram isso aí estão ganhando muito dinheiro, mas é um público que, sim, é muito orgânico, né? São pessoas que gostam e um chama o outro, tudo. Mas são poucos casos que vai dar certo isso. De ter um produto específico que só aquela galera joga e tem um mercado grande. Então, quando eu crio um jogo ou penso no jogo, eu penso que posso atender todas as idades. Vamos voltar agora aqui pro equilíbrio.